Falar sobre Deus não é uma tarefa muito fácil, até porque nós ainda não conseguimos entender a divindade como um todo. Mas no Congresso nós vimos que perguntas são importantes. Por que elas são importantes? Porque a gente busca cada dia saber de onde viemos, porque estamos aqui. E as perguntas vão desenvolvendo a nossa forma de pensar, as possibilidades que nós temos. E isso é muito importante dentro da doutrina, perguntar. E para podermos trabalhar de forma didática, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Por que estudar Deus e para que estudarmos Deus? É preciso analisarmos. A doutrina espírita tem na existência de Deus o princípio maior e ele se encontra por isso mesmo na base de toda a doutrina. Tudo começa por aí. Então é importante nós estudarmos Deus para compreendermos melhor as suas leis, que são imutáveis, a sua obra, que é tudo que nos cerca, inclusive nós, e a sua justiça, que nunca falha, e o seu grande amor. É o amor que transcende o amor dele para conosco e para com toda a humanidade. E por que estudar Deus? Para que estudar Deus? Para que nós possamos ter uma ideia da divindade que é maravilhosa. O homem pode entender a natureza íntima de Deus? Vejam aí a resposta dos espíritos. Aí a gente vai entender que nós, os espíritos superiores, está lá na questão 244 do livro dos espíritos, eles o veem e compreendem. Fica claro que, por serem quase imateriais, veem e compreendem Deus. Agora, os inferiores, eles o sentem e adivinham. Sentir é quando Deus se manifesta dentro, por exemplo, numa emoção, numa transformação. E adivinhar é quando as pessoas e coisas ao redor se manifestam. Nós vemos aí, até quando vemos os milagres, vi Deus nisso. Quando a gente fala nos milagres e nas situações da vida, senti a mão de Deus. Então, nós adivinhamos ele. É a mesma coisa de nós termos aqui um copo com açúcar e outro com sal. Está lá o açúcar e o sal, mas não vemos. Apenas o sentimos ou adivinhamos o que tem lá dentro quando experimentamos a água. Quando experimentamos a água. Portanto, ainda somos pobres mortais de uma visão muito limitada por sensibilidade atrofiada pela nossa rebeldia e essa visão limitada por milenares imperfeições que fomos adquirindo ao longo das encarnações. É necessário que nós precisemos e aprendamos a identificar Deus exercitando primeiro o nosso cérebro para encontrá-lo depois em nosso coração. Aí vem aquela trilogia que, para entendermos, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Então, Kardec, em momento algum, renunciou à lógica e ao bom senso, como enfatiza o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Outra pergunta importante é: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Olha aí a resposta que os espíritos deram.
Então, a nossa inferioridade ainda não permite compreendê-la em sua plenitude, mas nós podemos ter uma ideia de Deus. E se formos ver dentro da história a evolução dessa ideia, à medida que os conceitos éticos e filosóficos evoluíram, a compreensão da natureza de Deus igualmente experimentou consideráveis alterações. Lá atrás, quando começou-se, vamos dizer assim, a humanidade, então nós criamos um Deus que era o Senhor dos céus e da terra. Ele não era representado por imagens e não tinha templos nem sacerdotes a seu serviço. Ele era tão excelso, tão divino, que qualquer culto humano era inadequado. Os primitivos tinham concepções sobre Deus como terra-mãe e a do céu como pai. E isso tinha uma importância muito grande para as tribos. Então tinha o Deus do sol, exteriorizavam, né, o culto como o trovão, ao relâmpago, ao céu, aos ídolos de pedras. E isso veio caminhando, né? Então, com o tempo isso foi esquecido e tornou-se remoto. E a humanidade já não queria mais. Então, até surgiram ideias de que ele desaparecera. Então, houve um monoteísmo primitivo antes da humanidade adotar o politeísmo. Então, o politeísmo veio depois, justamente porque o homem criou necessidades. Então vieram vários deuses, da guerra, do mar, da terra, disso, daquilo. Com o passar do tempo, a ideia de Deus foi evoluindo. E a história da humanidade, ela está marcada por traços da presença constante da ideia de um poder superior. Quando Moisés esteve aqui na Terra, na qualidade de mensageiro de Deus, ele popularizou a ideia de um Deus único. E naquela época foi colocado um entendimento humanizado de Deus, como um Deus sanguinário, um verdadeiro Senhor dos exércitos, um Deus vingativo. Eles acreditavam pelo medo. E se nós nos lembrarmos, por exemplo, na minha infância, que não está tão longe assim, eu ainda ouvia, se não fizer isso, Deus castiga. Mas isso caminhou. E com Cristo, foi tocante a mensagem que ele trouxe, que ele insistiu exaustivamente na paternidade divina, manifestada através do amor incondicional. Ele o chamava de Abba, Pai de toda a humanidade, justo e amoroso. Com o avanço tecnológico e científico da humanidade, houve uma mudança de maneira de pensar. Mas o certo é que em todos os tempos havia a ideia de Deus. Ele está em nós desde sua criação. A centelha divina como se fosse uma assinatura no que criava. Aí vem a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos que Kardec fez. O que é Deus? Kardec não perguntou quem é, como identificá-lo, onde nasceu, origem, etc. Ele perguntou o que é Deus. E pela resposta, entendemos que os mentores espirituais se limitaram ao entendimento humano. Nós somos muito imediatistas e entendemos a nossa forma. Então, é muita presunção nossa tudo definir. Então, nós vemos que Kardec se limitou a perguntar sobre a qualificação de Deus e não a identificação. E isso tira
a ideia do velhinho de cabelos brancos, para pensar na divindade como grande criador. E para entendermos um pouquinho, como nós ainda não entendemos ele, buscamos entender os seus atributos. E eu olhando aqui, estudando, nós vimos que se buscarmos no mundo esses atributos, vamos dar assim uma dimensão absurda de Deus. E vamos, às vezes, entender que ele está muito distante do que imaginamos. E qualquer tentativa de aproximação é absurda. Mas a doutrina estuda esses atributos e nós vamos aqui passar para a gente poder ter uma ideia melhor da própria divindade. Primeiro, Deus é eterno. Ele não tem princípio, existe e existiu sempre. Então é muito difícil para a gente, dentro da nossa lógica, entender algo que não tenha tido um princípio. Mas isso é em relação às criaturas. Deus é o criador de tudo, independente e absoluta. Nós somos imortais, Deus é eterno, é infinito. E se formos pensar, se ele tivesse sido criado por um ser anterior, já não seria absoluto. Outro atributo, ele é imutável. Se não fosse assim, nenhuma estabilidade haveria no universo, porque tudo estaria sujeito às variações, às leis que o regem. Se vê harmonia, vemos essa harmonia e estabilidade em toda parte e em tudo. É tudo tão perfeito que os astrônomos eles podem definir com séculos de antecedência o momento exato em que ocorrerá, por exemplo, um eclipse ou uma passagem de um cometa. Ele é imaterial. Sua natureza ela difere de tudo que conhecemos como matéria, né? Por isso é absolutamente invisível, intangível, inacessível a qualquer percepção nossa sensorial. De outro modo, estaria sujeito às transformações da matéria. Ele não pode ser confundido com a criação. Ele é único. Não há deuses. Há um Deus somente, soberano no universo, criador absoluto. Se houvessem deuses, não haveria poder de ordenação no universo. Ele é, pronto, acabou. Lá em João, no capítulo, no 10, né, versículo 34, quando ele fala, somos Deus, mas é observado o fator de subordinação. Nós somos imortais, mas não eternos, né? Nós fomos criados a partir de um momento na eternidade. Nós somos perfectíveis, tendentes à perfeição. Mas a perfeição, ela absoluta, ela só existe no Criador. Ele é onipotente, né? Sua vontade é soberana. Prevalecem sobre sempre seus desígnios, sábios e justos. Ele o é, porque é o único. Se ele não dispusesse do soberano poder, alguma coisa ou alguém haveria de mais poderoso que ele e não teria feito as coisas. Nesse quesito, Kardec elimina a ideia dualística entre o bem e o mal, de Deus e o demônio e outros deuses. O bem, ele reina absoluto. As forças do mal apenas exprimem a imperfeição dos filhos. Rebeldes que somos, sujeitos às leis que mais cedo ou mais tarde entraremos no caminho do bem, não é? Ele é onipresente, está presente em tudo, em todas as coisas. Onisciente, ele tem um saber absoluto de tudo, soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas, ela se revela assim
nas mínimas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça nem da sua bondade. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se ele se procedesse injustamente numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só das criaturas, já não seria soberanamente bom. Justiça e bondade se complementam nas dores e dá ajuda. É infinito em todas as suas perfeições, por tudo citado acima. E como eu disse no item anterior, quando nós vemos esses atributos, a gente tem assim uma dimensão muito grande e parece que fica tão longe, né? Então, para ficar mais próximo, eu tentei trazer aqui algumas ideias dentro dos pilares da doutrina, para ficar mais fácil o entendimento de Deus e seus atributos. E a primeira é Jesus. Qual a relação, o entendimento que nós temos de Deus através de Jesus? Quando buscamos a figura do Mestre, estudamos que há 5 bilhões de anos, sendo nós talvez até humanoides na evolução, ele já era o governador espiritual na criação da Terra. Então, tal distanciamento nos faz entender que Deus sempre criou espíritos. Nós vamos ter um estudo somente sobre Jesus, que será feito no terceiro módulo, né? Mas a gente pode ter uma ideia que ele esteve entre nós e não se cansou de exemplificar o amor de Deus, como já falamos anteriormente. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, nosso guia e exemplo espiritual. Vendo assim, fica mais fácil essa proximidade com Deus pelos exemplos de amor do próprio Cristo. Aí vem uma pergunta: qual a nossa postura? Que condição a nossa diante do amor de Cristo? Ele representa a força do bem, do amor, e nos aproximamos de Deus. Mas para isso, muitas vezes, nós precisamos aprender o que é o sacrifício. Quando a gente pensa, eu preciso disso, mas eu quero realmente? Muitas vezes a gente, por exemplo, eu preciso emagrecer, mas eu quero realmente fazer o sacrifício de fazer um exercício, de fechar a boca. Da mesma forma, nós seguirmos os exemplos de Jesus. Assim, um exemplo muito simples para a gente poder entender. Eu quero ser mais justo, ou eu quero, por exemplo, abrir mão das coisas, ser menos, como é que eu quero dizer? Mais apegado, menos apegado às coisas, mas eu vou pagar para ver, eu vou me sacrificar por algumas coisas materiais. Seria bom nós pensarmos por aí, porque começa um entendimento. Nós queremos tudo em nossa hora, do nosso jeito, mas nós queremos sacrificar algumas coisas para poder conseguir isso, justamente por conta dessa imperfeição milenar e da nossa rebeldia, também milenar, que nós às vezes temos dificuldade. Mas fica a reflexão sobre esse assunto. O outro slide é Deus, né, e a evolução. Como é que nós entendemos isso? Vamos ver aí o que foi escrito. Então, nada dá saltos na escalada, nem a matéria, nem o espírito. Na lei do progresso, ela nos diz que nós não retroagimos nunca ao estado inicial.
Nós podemos até dar uma parada, mas vamos progredindo incessantemente. Então, se eu já andei, eu não posso voltar ao estado anterior, não dá. Então, é preciso, é uma maturidade que nós vamos adquirindo assim, ao longo dos séculos. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e fomos evoluindo. Me lembra no exemplo que o Roosevelt nos deu no Congresso, que lá na pergunta, né, que ele fez a Kardec, se os homens civilizados já foram selvagens. E ele disse, os espíritos responderam a Kardec, inclusive tu. Então nós já fomos selvagens. E hoje, tudo que nos traz um sentimento de aversão, que nos enoja, significa que aquilo nós não fazemos mais. Mas nós não paramos. É uma evolução nossa. Então, como sempre estamos atraídos para Deus, qual a nossa parte nesse processo evolutivo? Até no congresso também, na mesma palestra, foi dito que é só não atrapalhar com nossos vícios, com as nossas vaidades, com as nossas maledicências. Então, até ele contou, como brincadeira, que nós ficamos 4 dias aqui, aí chegamos em casa, tá lá a pessoa na frente da televisão, às vezes tomando uma cerveja, e pergunta, mas vocês ficaram 4 dias, o que foi que você aprendeu? Aí o rapaz responde, aprendi que você tem chances. Na evolução, nós temos chances todos os dias, mas qual é a nossa parte nesse processo evolutivo? Nós estamos fazendo algum sacrifício para poder vencer nossos vícios, nossas vaidades, nossas maledicências? Outra reflexão para nós. Outro item é o livre-arbítrio, que também nós vamos ter um módulo todinho para estudarmos ele e a lei de causa e efeito. Então, livre-arbítrio, né, com a nossa parte também, com ele, o que ele significa. Então, é uma ferramenta que Deus nos deu para escolhas acertadas. Então, quando eu escolho bem, eu colho bem, e o contrário também é correto. Mas é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Quando Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, é que eu posso tudo, né? Mas nem tudo me convém. Então a doutrina, ela não proíbe nada, e um dos princípios é o livre-arbítrio, mas ela é educativa, no sentido de mostrar a verdade e ensinar o caminho para consegui-la. Nós somos os construtores do nosso destino, todos nós. Então, o que é que eu estou fazendo com essa ferramenta? Que escolhas eu estou fazendo? Todos nós já estamos num patamar onde nós sabemos o caminho a andar. Certo? Não sei, mas nós temos uma noção já no ponto em que estamos, que nós já sabemos o que é ruim e o que é bom. Não é? Outro é a lei de causa e efeito. Então, o homem ele só é livre antes de pensar ou de agir, porque a partir do instante que emitir uma ação em determinada direção, fica condicionada a um retorno, que mais cedo ou mais tarde ele se manifestará. Então, quando Jesus falou que o amor cobre a multidão de pecados, ele nos mostra que nós não precisamos sofrer, por exemplo, para resgatarmos uma dívida. Mas através da vivência do amor, podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla, sem dor.
No livro Reforma Íntima Sem Martírio, lá fala de um homem que era, se não me engano, um médico, e ele fazia muito trabalho no campo do bem, muita coisa boa. E um dia ele perdeu um dedo e ele reclamou: poxa, mas perdi um dedo, como é que eu vou operar? Como é que eu vou fazer isso? E ficou naquela lamúria. E aí disseram a ele: meu amigo, era para perder a mão inteira, você só perdeu um dedo. Do que você está se reclamando? Então, às vezes, a gente fica lamuriando por tantas pequeninas coisas que nos acontecem e não pensamos que isso pode ser um efeito de algo que nós já plantamos, ou lá para trás, ou nessa vida, ou em outras vidas. A gente quer sempre o melhor. Então, nós não entendemos essa justiça divina. Também, para quem leu sobre a vida de Chico, está lá um exemplo de um garoto, de uma mãe que chegou com um garoto sem os braços, sem as pernas, cego, mudo e com problemas mentais, e perguntando a Chico por que essa criança desse jeito, esse anjo desse jeito. E Emmanuel respondeu a Chico que falasse para aquela mulher que ela era muito abençoada por receber aquele espírito que estava pegando a forma humana novamente, que estava resgatando, porque ele tinha cometido 17 suicídios consecutivos. Acho que é isso mesmo, 17, um monte de suicídios consecutivos, e foi a forma que Deus achou dele vir para poder sobreviver, para poder reiniciar a sua evolução. Então, nós temos que agradecer também o que não é como queríamos. E isso passa de pais para filhos. Como entendemos as diferenças no nosso planeta, as catástrofes, mortes prematuras, como agradecer o bom e reclamar do que não está de acordo com o que nós queríamos. Muitas vezes, quando a gente fala de passar de pai para filho, nós só ficamos reclamando. Então, às vezes, não passei no vestibular e fica chorando. Fui atropelado. A gente não sabe. Nós temos o que era para acontecer de pior. Então, nós temos aqui agradecer ao invés de só reclamar, porque nós temos muitos débitos do passado. E vamos nos educando cada vez mais para que a gente vá se curando, se curando. Outro ponto maravilhoso é sobre a reencarnação. É um estudo que eu particularmente gosto muito. Então, como entendermos a lei da reencarnação? A necessidade de ir e vir para evoluirmos. Não como punição, mas como aprendizados, como educação. Então, é tão interessante que a gente pensa que dá conta de tudo aqui. Nós não conseguimos trabalhar nossos defeitos numa só encarnação. Não tem condição. Daí a oportunidade maravilhosa que Deus nos dá em seu infinito amor para a gente ir e voltar. Mas o interessante é que quando aprendemos a lição e nos curamos nessa, nós curamos várias encarnações do passado. É aproveitar bem a nossa estada aqui. Ninguém vive sem volta. Olha aí a bondade do Pai nos ofertando novas experiências para nos curarmos, reaprendermos para nos tornarmos melhores. Um bom pai, sempre deixa a porta aberta ao arrependimento. Nós fazemos isso com os nossos filhos, o que dirá Deus como nosso Pai maior? Então, todos somos filhos de Deus e tendemos à perfeição, é a justiça dele.
Aí vem outra reflexão: o que eu estou fazendo com a minha reencarnação aqui? Como eu estou aproveitando a minha estada aqui? Estou aproveitando positivamente? Aí, se nós formos pensar que nós somos os arquitetos do nosso destino, eu hoje estou já me preparando para uma outra futura reencarnação. É bom nós pensarmos o que eu estou fazendo aqui, como está a minha busca dessa perfeição. E o interessante é que não depende do outro, depende única e exclusivamente de mim. Outro ponto que nós vamos ter também um sábado para discutirmos é sobre a mediunidade. Então, um pai zeloso, ele permite o intercâmbio, né, entre os irmãos para o crescimento de ambos, ainda que seja numa relação doentia como uma obsessão. Aí a gente fica perguntando, poxa, como é que Deus maravilhoso deixa acontecer isso? E nós esquecemos que nós é que abrimos as portas pelos nossos desejos ou atraímos pelos nossos desejos. Depois vocês leiam lá na questão 468 do Livro dos Espíritos. Então, somente entendendo o amor de Deus e sua psicologia educacional, que se pode entender por que ele permite que um obsessor invada a minha mente. O homem comum, nós aqui, nós tendemos a nos cercar de espíritos que guardam correspondência com nossas tendências imediatistas. Todos nós. E é interessante que quando falamos de mediunidade, nós vamos ver que lá no passado já se falava disso. Por exemplo, Sócrates, ele dizia abertamente que ele tinha consciência da presença de um mentor espiritual. Ele proclamava que um gênio particular que com ele conversava e orientava. E quando nós falamos também em mediunidade, vamos lembrando aí de Einstein, que ele era um ser sensitivo. Ele, como médium, teve a visão clara, objetiva, profunda no universo, sobre a teoria da relatividade. Ele estava desistindo de todo o seu estudo quando, de repente, abriu-se a visão para ele. Ele estava se sentindo impotente, né, diante da magnitude daquele estudo. Então ele teve uma visão de uma clareza incrível e precisão. Então, diante dos olhos dele, delineou-se a imagem perfeita do universo. Como privilegiado espectador, né, ele observou extasiado o seu funcionamento, a estrutura envolvendo espaço e tempo. Ele imediatamente ele escreveu tudo, explicando com detalhes o que lhe foi dado ver. Organizou mapas onde desenhou com a máxima exatidão todas as figuras astronômicas em suas diferentes movimentações, para que ele pudesse formular a teoria e tornar compreensível. Quando aqui em 1919 houve um eclipse, os cientistas de todo o mundo puderam realizar observações telescópicas que confirmavam os raciocínios de Einstein sobre a teoria da relatividade. E foram procurar, né, e disseram que a teoria estava comprovada. Ele apenas sorriu e disse: "Eu não tenho necessidade de provas." Ele afirmava que não precisava de provas. Então, todos nós somos assistidos espiritualmente. Por isso, a doutrina sinaliza a necessidade
de mobilizarmos nossas energias criadoras e nossos impulsos em direção ao autoaprimoramento, livrando-nos assim das sombras para que a gente sintonize com a luz. Prova da existência de Deus. Nós temos prova? Como podemos provar a existência de Deus? Então, o princípio a ser analisado na questão da existência de Deus é a obra e o autor. Tudo que manifeste um aspecto inteligente necessariamente deve ter uma inteligência que a criou. Então, o acaso e a coincidência podem levar à suposição de um efeito inteligente em alguma coisa. Mas quando o efeito inteligente se manifesta em uma série sequencial, desaparece toda essa possibilidade, né? Então, portanto, todo efeito comprovadamente inteligente manifesta uma inteligência criadora. Se analisarmos a questão do universo, podemos imaginar, seja coincidência ou acaso, não tem como, né? Porque se a gente for ver, as estrelas produzem equilibradamente a mesma proporção de carbono e oxigênio, os elementos básicos da nossa vida orgânica. Como achar que isso é coincidência ou acaso? Olha outro exemplo, porque os planetas giram numa órbita gravitacional com uma perfeição, né, e um tempo preciso. Por que que as leis da natureza são do jeito que são? O que os organiza dessa maneira? Noite, dia. Porque o nosso corpo é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega quase à perfeição. Os telescópios, eles sondam os céus e em parte alguma do universo ele encontra limites, sempre mundos sucedendo mundos, sóis e sóis, sempre muitos astros multiplicando-se, a ponto de se confundir com poeira brilhante, né, nos abismos insondáveis do espaço. Isso é coincidência ou acaso? Não tem como nós pensarmos que isso é obra do Criador. O espetáculo da natureza, o aspecto das montanhas, dos mares, dos céus, apresenta ao nosso espírito, né, a ideia de um Deus oculto no universo. Ou seja, toda a sua obra perfeita e harmônica revela um planejamento bem feito e muito inteligente. Então, os efeitos não se produzem ao acaso e em desordem. Desde a organização, né, do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente até a lei que rege os mundos, tudo atesta a grandeza de Deus. E a gente não precisa ser muito culto ou inteligente para perceber essa grandeza, né, da existência dele. Se nós olharmos o céu ou outro ser humano, nós veremos essa grandeza. Então, portanto, não há efeito sem causa. Vamos constantemente, vemos, né, constantemente uma imensidade de efeitos cujas causas não estão na humanidade, pois nós somos impotentes para produzi-la ou sequer explicá-la. Então a causa está acima da humanidade e é essa causa que se chama Deus. Não é? Portanto, a existência está provada na sabedoria das leis e das obras. Ele não mostra, ele se revela pelas suas obras. Então, os nossos sentidos conhecem o mundo material, o mundo dos efeitos. A razão revela-nos no mundo das causas. No estudo, né, acrescentando aqui, que homens de ciência materialista, né, eles pretendem
que Deus seja uma hipótese dispensável para explicar a harmonia universal, que sugere sua existência. Então, eles concebem que a própria matéria tem capacidade organizadora, o que equivale a dizer que o universo e a vida construíram-se e harmonizaram a partir de si mesmo. Só que a capacidade organizadora da matéria é um efeito. E a causa, onde está? Quando estava estudando, né, eu vi uma frase, né, de Stephen Hawking, aquele famoso físico, né, que ele é dúbio nas suas considerações a respeito do universo, ele revelando uma tendência materialista. Ele diz o seguinte: continuamos a achar que o universo deva ser lógico e belo, apenas pusemos de lado a palavra Deus. Então é interessante quando nós vemos essa questão da prova da existência de Deus e o que os materialistas falam a respeito dela. Em que consiste a providência divina? Como a entendemos? Vejam aí. É a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as criaturas, não é? O ser, por mais ínfimo que seja, ele está saturado do fluido divino. Nós nos achamos constantemente na presença da divindade, né? Nenhuma de nossas ações foge ao seu conhecimento. O nosso pensamento, né, ele está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo então razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos sentimentos no nosso coração. Por isso é que nós dizemos que Ele está em toda parte, na natureza, em todos os lugares. Quando nós nos lembramos, né, da passagem de Jesus, do lava-pés, né, quando Ele se veste de escravo e lava os pés dos apóstolos para encerrar a discussão sobre quem era o maior, Jesus explica que o maior será aquele que serve. Deus serve incansavelmente. Ele não assina nenhuma de suas obras, né? Nunca exige retribuição ao amor que ele devota por nós. Serve sempre a todas as criaturas. Essa providência de Deus está provada na sabedoria das leis e das obras. E que o chamam, né? Lembramos que o que chamam de milagres é a providência divina agindo. Ele nos provê de tudo que é suficiente para nós. Então, nós procuramos Deus nos templos, nos livros, e esquecemos de procurar, por exemplo, no nosso café da manhã, junto aos nossos. E perdemos chance de ter Deus nas nossas reuniões familiares, enchendo-as, né, de conversas fúteis, críticas a outrem, num abuso alimentar de fartura sem ternura, sem ao menos falar da alegria do momento. Muitas vezes, nesses encontros, nós ficamos mexendo só em celulares ou dando notícias muito tristes e esquecemos que nós podemos cultivar Deus dentro da nossa casa. Muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, nós não conseguimos nos nutrir de Deus. Reclamamos, mas não paramos para pensar em tantas bênçãos que usufruímos. E aí vem aquela pergunta: por que eu? Então, nós não podemos nos afastar, nós temos que criar pontes ao invés de muros. E quando me afasto de Deus, me distancio da minha existência. É o que no congresso a Ana Teresa deu de fissuras da alma. Esquecemos que somos amores em desenvolvimento. E a gente fica pensando até no momento agora desse vírus. Então, para estar junto
Não é preciso estar perto, mas é preciso estar dentro. Essa é uma frase de Da Vinci. Nós precisamos estar dentro das pessoas e ter Deus dentro de nós para podermos caminhar. Outro ponto importante da providência divina é a oração. Como nós estamos orando? Nós estamos só pedindo ou nós estamos agradecendo? Nós fazemos nossas orações no momento só de dor ou no momento de alegria também? Então nós vamos vendo, gente, que quando a gente começa a estudar o Espiritismo de verdade, você vai sentindo que ele aponta um novo rumo para Deus. Então, você sente o Espiritismo de verdade e exige-se um novo tipo de relacionamento com Deus. Por isso a doutrina não é fechada. Tem várias interpretações e nós precisamos ter mentes abertas para poder entendermos que essa providência, entendermos que Ele existe e essa providência divina, ela é constante em nossas vidas. E nesse momento, vamos fazer um exercício para que a gente possa estar mais próximo da divindade. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, relaxar e ouvir a música, deixar que ela entre em todo o nosso ser, em todas as nossas fibras, e que sintamos a luz divina presente, a luz divina a nos iluminar nesse instante. Sintam, Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrito. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei.